Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje vamos meditar, vamos avaliar, vamos repercutir o que se encontra em 1 Reis, capítulo 22. Antes de ler um trecho aqui que eu gostaria de ler e tratar com vocês, vamos contextualizar? Nesse capítulo 22, o rei Acabe convida Josafá para ir com ele fazer guerra contra a Síria para retomar a cidade de Ramote-Gileade. Josafá, então, aparentemente mais humilde, mais leal a Deus do que o próprio Acabe, ele questiona Acabe dizendo o seguinte: olha, antes de ir para a guerra, vamos consultar ao Senhor, né? E aí Acabe reúne 400 dos seus profetas. Agora imagine uma multidão de 400 profetas. É muita gente. É muito profeta, não é não? Dava para formar uma igreja só de profetas com esses 400 aí, né? Aí o que acontece? Os 400 profetas, como que em uníssono, eles incentivam o rei Acabe a ir fazer guerra contra a Síria para retomar a cidade de Ramote-Gileade. Só que vendo isso, Josafá pergunta: vem cá, não há aqui nenhum profeta do Senhor? A Bíblia não revela por que Josafá desconfiou desses 400 profetas. A Bíblia não diz por que motivo Josafá desconfiou dessa suposta profecia divina que saiu da boca desses 400 profetas. A Bíblia não fala por que Josafá desconfiou. Tanto é verdade que Josafá pergunta: não há nenhum profeta do Senhor aqui, não, Acabe? Aí Acabe diz para ele: tem um aqui, o nome dele é Micaías, mas o problema é que ele só profetiza coisas ruins a meu respeito, por isso que eu o odeio, né? Não quero nada com ele, não quero ouvi-lo. Mas, já que você faz questão assim, tanta questão assim de ouvir Micaías, aí Acabe manda um mensageiro até a casa de Micaías, trazê-lo, né, para que ele pudesse consultar. Mas o mensageiro já alerta: olha, quando você estiver na presença do rei Acabe, fale só coisa boa, só profetiza coisa boa, tá? E aí, ok, o Micaías é levado à presença do rei Acabe. O Acabe pergunta para ele: olha, vamos à Síria? Devemos ir à Síria, fazer a guerra contra a Síria para retomar a cidade de Ramote-Gileade? Sim ou não? Aí Micaías, num primeiro momento, aceitando o conselho do mensageiro do rei, diz assim: não, pode ir que você vai vencer. Só que o rei Acabe desconfia. O rei Acabe desconfia. E pressiona Micaías a dizer a verdade. Aí Micaías começa a profetizar a verdade, né, para o rei Acabe. E Micaías diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Ou seja, Israel disperso como ovelhas que não têm pastor, sem dono, ou seja, que cada um volte para sua casa. Essa profecia dava conta o quê? Dava conta da morte do próprio rei Acabe. E o rei Acabe entendeu isso, né? Eu vou morrer. Segundo Micaías, eu vou morrer na batalha. E aí, o rei Acabe disse para Josafá: olha, eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Nesse exato instante, Micaías, movido pelo Espírito de Deus, ele expressa aqui, ele narra, do ponto de vista profético, um acontecimento em retrospectiva, um acontecimento passado, naquela mesma circunstância. Que a partir do verso 19, Micaías diz assim: portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda.
Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então, um espírito mau, aliás, mau não, um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. O Senhor perguntou: como? Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Aí Micaías retoma a palavra e diz: e agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então, o que Micaías vê aqui é uma visão em retrospectiva do que havia acontecido momentos antes, quando Acabe consulta os seus 400 profetas para saber se através desses 400 profetas o Senhor pudesse lhe dar uma mensagem positiva. E os 400 profetas, como que falando pelo Senhor, só que não, né? Dizem que sim, que ele deveria ir, que ele iria triunfar. Então Micaías, na verdade, em visão, ele mostra o que aconteceu com aqueles 400 profetas. O que aconteceu? É algo que ninguém sabia. Algo que aconteceu nas cortes celestiais. Deus toma a iniciativa, olha só, Deus toma a iniciativa diante de todo o seu exército de perguntar o seguinte: quem enganará Acabe? Quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? Deus, o nosso Deus, o soberano Senhor, o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus do juízo, tomando a iniciativa de perguntar quem é que vai enganar Acabe para que ele vá para a guerra e seja morto lá. Não é paradoxal isso aqui? Deus procurando alguém para enganar Acabe. Não é paradoxal? Não dá no que pensar? O engano é mentira. Mentira é pecado. Deus está propondo um pecado aqui, então. Deus está propondo que alguém peque, para que através desse pecado, Acabe vá para a guerra e lá seja morto, porque Deus já havia decretado a sua morte. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, eu creio que aqui seja um anjo mau, né, um demônio, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Eu o enganarei. Por que eu creio que esse espírito que se apresentou aqui e se dispôs a enganar Acabe seja um anjo mau, um anjo caído? Porque um anjo não caído, um anjo que não se rebelou, continuava sendo um anjo puro, santo, obediente a Deus, não comprometido com engano, não comprometido com a mentira. Pelo contrário, comprometido com a verdade. Agora, um anjo caído já não tinha mais compromisso com a verdade. Não tinha mais compromisso com aquilo que era justo, aquilo que era certo, aquilo que era correto. Por isso eu creio que esse espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei, seja um espírito mau, um anjo mau, um demônio. O Senhor perguntou: como? Como é que você vai enganar ele? Aí o espírito respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Você veja que apenas um demônio, um anjo mau, ele colocou a mentira
na boca de todos os profetas do rei. Por isso que todos os profetas do rei, todos os 400, disseram como que em uníssono que ele poderia ir para a guerra, que ele iria triunfar. Mas isso era uma mentira. Isso era uma mentira. E quem que pôs a mentira na boca desses profetas? Um anjo que saiu da presença do próprio Deus, autorizado pelo próprio Deus, a mentir, a enganar Acabe, para que Acabe fosse morto. Então, o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Vá. Vá e minta. Vá e engane. Gente, quem está ordenando isso aqui? O Deus que lá atrás, quando entregou suas leis para o povo através de Moisés, disse: olha, não dirás falso testemunho, ou seja, não minta. Não minta. Não falte com a verdade. É esse Deus que está se utilizando de um anjo, de um demônio, para o quê? Para enganar alguém. Para que esse alguém, morto no campo de batalha, cumprisse o seu propósito. Deus não tinha nenhum plano salvífico para Acabe. Condenou-o à morte. E se utilizou de uma causa secundária para produzir a morte de Acabe. Quem matou Acabe? O exército sírio. Mas por que Acabe foi morto? Porque ele foi primeiro enganado. Ele foi foi alvo de uma mentira. Em primeira instância, quem que propôs essa mentira? Esse engano? Deus. Deus propôs. O texto é claro. Não há como tergiversar. Alguém pode perguntar, mas isso depõe contra Deus. Depõe contra Deus? Então quer dizer que você possui um senso de justiça maior que o senso de justiça de Deus? Gente, somente os arminianos, eu estou falando dentro do cristianismo evangélico, somente os arminianos é que vão questionar isso e vão querer distorcer esse texto aqui para acomodá-lo à sua visão de Deus, a visão que eles têm de Deus, o retrato que eles têm de Deus. Nós, calvinistas, não procuramos fazer isso, nós aceitamos o que a palavra diz. Deus propôs enganar alguém para matá-lo. Deus propôs isso. E Deus se utilizou de um ministro do mal, um anjo do mal, um espírito do mal, para produzir um engano na vida de alguém, para matá-lo. E aí, Micaías, no verso 23, ele arremata dizendo: olha, agora eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Pronto. Pronto, é isso aí. Aí vem os arminianos soberbos. Não estou dizendo que todos os líderes, todos os membros de igreja arminiana, todos os pastores, teólogos arminianos são soberbos. Não estou dizendo isso. Eu conheço muitos bons pastores, líderes, teólogos arminianos que são pessoas simples e humildes. Agora, uma boa parte dos teólogos arminianos são soberbos, arrogantes, que acham que podem controlar Deus, que acham que o Deus a quem eles servem, que é o Deus que eles pensam ser o Deus da Bíblia, é um Deus passivo, um Deus impotente, um Deus que se autolimita, ele não pode ser livre a ponto de querer fazer o que ele quer. A Bíblia diz o contrário, meus queridos irmãos. A Bíblia diz o contrário. Veja, esse texto aqui é uma prova de que Deus
pode, porque ele é Deus, tudo pertence a ele, ele pode se utilizar, através de uma causa secundária, ele pode se utilizar de um pecado para produzir um resultado desejado por ele. Quando Jesus contou a parábola dos trabalhadores, aquela parábola onde o dono da terra ele contrata um trabalhador em cada hora, mas no final da jornada, no final do dia, ele paga a mesma quantia para todos, independentemente da hora em que o trabalhador tenha sido contratado para fazer o trabalho lá na terra. E aquele que primeiro chegou lá, e que obviamente trabalhou mais, recebeu a mesma quantia daquele que chegou por último e trabalhou menos. Para esse que chegou mais cedo e trabalhou mais, o dono da terra estava sendo injusto, porque ele trabalhou mais e ele merecia ganhar mais. Só que o dono da terra chegou para ele e falou: olha, eu não combinei com você X, pra você trabalhar o dia inteiro aqui? Foi, então, não é X que eu estou te pagando? É. Então, por que você está reclamando de mim? Não tem nada de injusto. Assim como eu combinei pagar X para aquele que foi contratado já próximo do fim do dia também. Eu combinei de pagar X para ele. Pronto, está resolvido o assunto. O combinado não é caro. Por isso, o dono da terra se volta para ele e diz: olha, será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Esse dono da terra é uma representação parabólica do próprio Deus. Deus então pergunta para os arminianos que não o aceitam como ele é. Diz assim: será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Deus então pode se utilizar de um pecado para produzir um propósito seu? Ora, o texto bíblico está dizendo isso. No vídeo passado nós mostramos também. No vídeo passado nós mostramos isso também. Deus pré-ordenou os pecados dos irmãos de José para cumprir um propósito lá na frente. Deus pré-ordenou o pecado da mentira, do engano, na boca de 400 profetas de Acabe para levá-lo à morte. Deus pré-ordenou um pecado e a palavra de Deus está dizendo isso aqui. Quem se insurgir contra esse texto está se insurgindo não só apenas contra o texto bíblico em si, mas está se insurgindo contra a soberania do próprio Deus. E você que está me assistindo agora? Você vai aceitar sem questionar o que a palavra de Deus está deixando claro para você aqui? Deus faz o que Ele quer com aquilo que lhe pertence. E a Bíblia é clara. Aí eu sou obrigado a ler de novo o que consta no Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Será que não é lícito Deus fazer o que Ele quiser com aqueles que lhe pertencem? Ou o seu senso de justiça é mais aguçado que o próprio senso de justiça daquele que é a justiça em pessoa, o nosso Deus? E você vai dizer o seguinte: não, como você não pode acusar Deus de injusto, porque Ele não é realmente, você vai acusar quem de injusto? Nós, calvinistas, que estamos simplesmente replicando o texto bíblico aqui, dizendo que Deus pode, sim, se utilizar de um pecado, através de uma causa secundária, de uma criatura sua, para produzir um propósito dele. Como o texto está deixando claro. Deus pode preordenar pecados, sim. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. E quem é que vai condená-lo? O profeta Isaías pergunta: com quem vocês, arminianos, estão comparando Deus? O próprio Deus pergunta através do profeta: com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês querem me igualar? Que tipo de retrato vocês estão pintando a meu respeito? No vídeo passado eu li aqueles textos de Jó,
36, 26, 37, 23, onde o próprio Jó reconhece que Deus não pode ser compreendido em sua totalidade. Deus é grande em poder, magnificência, realeza, majestade, soberania. Nós não podemos compreender Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, a partir do verso 33, deixa claro que os juízos e caminhos de Deus são insondáveis. O próprio Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Quem sou eu para querer questionar Deus? Quem sou eu para querer questionar Deus? Daniel 4:35, é bom a gente ler de novo. Sabe por que é bom ler isso? A exaustão, para que você nunca se esqueça disso, meu querido irmão que me assiste agora. Meu querido irmão que me assiste agora. Veja, Daniel 4:34, segunda parte, e o verso 35. Nabucodonosor declarando acerca do Deus de Israel: o seu domínio é eterno. Seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer. Veja, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Você quer questionar o que Deus mandou um demônio, um anjo mau fazer com Acabe? Você quer questionar? Você quer questionar o que a Bíblia está dizendo, que Deus pré-ordenou o pecado da mentira para enganar Acabe e matá-lo no campo de batalha? Você quer questionar? Olha, o arminiano, prepotente, arrogante, se você quiser questionar, fique à vontade, o problema será seu. Eu não. Eu não vou questionar o que a palavra de Deus está deixando claro e cristalino diante dos meus olhos. Não vou. Agora, que é um fato, é. E nós estamos mostrando isso na Bíblia. Embora alguns arminianos arrogantes e prepotentes aqui, metidos à besta, digam o contrário. Deus pode sim pré-ordenar pecados para cumprir o seu propósito, através de suas criaturas. O próprio Deus não cometeu o pecado da mentira. Deus não pode ser responsabilizado pelo pecado, pelo engano e pela mentira que matou Acabe, que redundou na morte de Acabe. Por que não? Primeiro porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer daquilo que lhe pertence. Né? Primeiro por isso, ele é soberano. Tudo pertence a ele. E segundo porque não foi ele quem perpetrou a mentira, o engano. Não foi ele. Ele se utilizou de uma causa secundária. Como causa primária, ele pré-ordenou a mentira, um engano, o pecado. Mas este engano, essa mentira, esse pecado, pré-ordenado por Deus, ele foi praticado, ele foi atualizado, ele foi concretizado por uma criatura sua, uma causa secundária. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então veja, Deus pode fazer o que ele quiser com aquilo que lhe pertence. E não adianta vir aqui, arminianozinho, prepotente e arrogante, dizer para nós calvinistas aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Porque senão Deus se contradiz. Aí Deus deixa de ser Deus. Aí Deus deixa de ser o Deus justo. Não, porque se for assim do jeito que vocês estão falando mesmo, Deus não deixa de ser justo. Deixa de ser justiça. Deixa de ser amor. Eu não tenho coragem de dizer isso. É impressionante. É impressionante. E o mais interessante é que quando eu estava dentro da igreja adventista, eu passava por esses textos aqui, como esses que a gente acabou de analisar aqui em 1 Reis 22. Eu passava por esses textos aqui e eu não conseguia extrair dele essas verdades tão profundas, poderosas, que nós acabamos de extrair agora, meditando sobre esse texto.
Para mim era como se ele não fizesse diferença alguma, não causasse estranheza nenhuma. Mas veja, o texto é claro. É claro. Se você, meu irmão, que está me assistindo agora, é adventista do sétimo dia e preza, está escrito, assim diz o Senhor, você vai discordar do que está escrito? Do assim diz o Senhor contido nesse trecho que nós lemos e que estamos considerando? Você vai discordar? Ou você vai tentar aplicar aquela desculpinha esfarrapada? Não, não é bem assim não. Você não está sabendo interpretar. Não é bem assim. Ou você vai inventar a desculpinha do como é que fala? Os arminianozinhos arrogantes? Não, isso aqui é expressão de linguagem, é um semitismo. Isso aqui é um semitismo. Isso aqui é uma forma como a língua hebraica expressa algo que não foi da vontade de Deus, mas ele simplesmente permitiu porque ele respeita o livre-arbítrio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, blá, 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 blá. É uma expressão de linguagem, é um semitismo, é um hebraísmo, é uma expressão idiomática da língua hebraica, não quer dizer o que está dito aqui, não. Essas são as desculpas mais esfarrapadas que o arminiano ele aplica para poder enganar os incautos e poder desviá-los de um assim diz o Senhor, claro e categórico, como esse que nós vimos aqui nesse texto de 1 Reis. Vou ficando por aqui, mas pense, pondere. Ou você aceita a palavra de Deus como ela é, assim como ela está expressa na nossa língua, ou você aceita o que ela diz na nossa língua, acerca do nosso Deus, que é insondável, inescrutável, nós não o podemos compreender em sua totalidade, e Deus é dono de tudo, e como dono de tudo, é lícito ele fazer o que ele quiser com que lhe pertence. Mateus 20:15. Daniel 4:35. Com quem nós vamos, com quem você quer comparar Deus? O Deus arminiano, o Deus adventista, não é o Deus da Bíblia. Repito, o Deus arminiano, o Deus adventista, não é o Deus da Bíblia. Sentiu-se ofendido por eu ter dito isso? Sentiu-se ofendido? Se você se sentiu ofendido por eu ter dito isso, repense, meu irmão, a sua crença na palavra de Deus. Repense. Repense, porque o que eu estou tratando aqui é da palavra de Deus. Repense. Que Deus possa abençoá-lo no sentido de fazer com que a sua inteligência trabalhe de acordo com a sua palavra. Veja, não é Deus que tem que se adaptar, não é Deus que tem que entrar num processo de metamorfose ambulante para que você possa compreendê-lo. É você que tem que compreendê-lo. Procurar compreendê-lo, veja, na medida em que ele é revelado aqui em sua palavra, nem mais nem menos. Na medida em que Deus se revela na sua palavra, procure aceitar o que a palavra diz acerca de Deus, porque é assim que é. Esta é a verdade. Então, se você se sentiu ofendido pelo fato de eu dizer, e vou repetir de novo, o Deus arminiano, o Deus adventista, não é o Deus da Bíblia. Tem mais, tá? Você acha que eu encerrei? Não encerrei, não. No próximo vídeo a gente volta tratando desse assunto.
Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.